Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de trabalharmos a disciplina de matemática. Então vamos continuar, não paramos a aula passada. Vocês vão abrir a apostila de vocês na página 30 e vão encontrar o conteúdo algoritmo da divisão. Então vamos trabalhar agora em diante, mais uma aula, duas, sobre a divisão. Então, para realizar a divisão, a gente vai trabalhar situações. Então, problemas, situações reais do dia a dia, do cotidiano, para a gente compreender como a gente usa o processo de divisão e aonde a gente usa o processo de divisão. Então, na situação, no problema, a gente precisa compreender que ele apresenta essa situação onde a gente vai ter que dividir uma parte de uma quantia em quantidades diferentes. Tá? Então, essa vai ser a lógica da divisão. Nessa primeira página, vocês vão encontrar uma sala de aula, onde a professora tem 24 alunos e ela quer dividir eles em 6 filas. Em 6 filas, onde coube uma quantidade de alunos. Como ela tinha 24 alunos, para dividir em 6 filas, para saber quantas carteiras ela ia deixar organizada a sala dela antes das crianças chegarem, então ela tinha que fazer um cálculo de divisão. Ela tinha que dividir quantos alunos ia couber em cada fila. Aí ela pegou 24, dividiu por 6 e achou 4. Porque 6 vezes 4 dá 24. Ou 4 vezes 6, que também dá 24. Então vejam bem, ela dividiu elas em 6 filas, então deu 4 crianças em cada fila. Então acomodou desta forma as 24 crianças na sala de aula. Mas ela também podia ter uma outra ideia. Ela podia pensar diferente. Não, eu tenho 24 alunos e eu quero organizar eles em filas, mas que cabe 4 em cada fila. Aí ela tem que dividir eles por 4 para saber quantas filas ia precisar. Antes ela dividiu eles por 6, 24 por 6, porque ela queria fazer 6 filas para saber quantas crianças ia couber em cada fila. Coube 4. Agora, se ela quisesse, não, vou dividir eles para que fique 4 em cada fila, para que não fique muito longe o último aluno da fila do professor, aí ela ia pegar o número de alunos, que é os 24, dividir por 4 para ver quantas filas iam dar. Que daí pega o 24 dividido por 4, vai dar 6. Que 6 vezes 4 é 24, ou o contrário, né? Então, desta forma, a professora conseguiu então organizar os alunos. Para isso, ela precisou usar um cálculo de divisão. Então, toda vez que nós dividimos de um todo partes iguais, a gente está fazendo um processo de divisão. Sempre estas partes têm que ser igual. Se eu quero dividir um número por 5, cada um dos 5 grupinhos ou das 5 partes tem que ter a mesma quantia. Senão, a divisão não é correta. Não é um processo de divisão daí, seria um processo de distribuição de uma forma não igual. Então, depois desta atividade, então deste cenário da professora ali, que fez a gente pensar um pouquinho sobre o processo de divisão, a gente vai fazer algumas atividades. Lá no ano passado e lá no terceiro ano, vocês lembram que vocês faziam a divisão, no segundo ano já, num processo de decomposição do número. Então, usavam o processo de subtração, né? Iam fazendo subtrações, iam tirando partes até resolvê-la. Então, decompondo ou dividendo. Agora a gente vai fazer os dois, o decompondo dividendo, e vai usar o logaritmo, o algoritmo da divisão, que é aquela divisão, né, que tem aquela chave onde tem o número em cima. Né? Então, no livro vocês vão observar, vocês vão enxergar como é que está. Então, na página 30, já tem uma situação onde a professora de artes distribuiu 27 giz sobre como seus alunos. Então, os mesmos alunos dessa turma anterior, lembram? 24 alunos, e ela dividiu 72 gizes para esses alunos. Então, ela teve que pegar o número de giz e dividir por que número? Se ela queria dar essa quantia, dividir entre os alunos pelo total da turma, pelos 24. Então, vocês observam que nessa cálculo aí, ela vai precisar, então, dividir eles. Então, vocês façam a divisão. É importante, para a gente facilitar a divisão nesse processo do algoritmo da divisão, que a gente faça a tabuada do número que está dentro da chave, que neste caso é o 24.
Vocês podem achar estranho a tabada 24, mas a tabada, vocês sabem que ela é infinita. A gente normalmente estuda até o 10, porque nossos números são de base 10, né? São decimais. Mas você continua, a tabada do 11, do 12, como eu já falei para vocês várias vezes, é infinita. E também não multiplica só até 10 vezes 10, 10 vezes 11, 10 vezes 12 e assim vai indo. Então é importante que vocês realizem a tabada 24. 1 vezes 24, 2 vezes 24, 3 vezes 24, 4 vezes 24, 5 vezes 24. Nesse cálculo aqui, até 5 já é o suficiente. Que depois vocês vão conseguir olhar os resultados e saber quantas vezes foi dividido o 24 para conseguir realizar. Então, realizem essa atividade. Na página 31, vocês vão encontrar uma outra situação onde a professora reuniu alunos em 6 grupos e vai distribuir igualmente 96 palitos de picolé entre os grupos. Então, ela tem 6 grupos de alunos, divididos em 6 grupos. Não interessa para nós quantos alunos tem em cada grupo, o importante é que são 6 grupinhos e ela quer distribuir igualmente, quer dizer, da forma igual, que cada um tem a mesma quantia de palitos. São 96 palitos ao todo, para dividir então nesses 6 grupinhos de alunos. Então, quantos palitos cada grupo vai receber? Aí você já tem ali a tabuada dos 6, né, que vai estar lá dentro da chave. Logo embaixo você tem a forma de fazer a divisão. Essa divisão já está usando o algoritmo, então, com a chave. Então você observa como ela faz. Vai começar a pegar no 96 o 9, né? O 9 vai dividir por 6. Dividindo 9 por 6, deu uma vez, sobrou 3, abaixou 6 e foi fazendo a divisão, que daí deu 36. 36 dividido por 6 dá 6, 6 é 6, 36, 36 menos 36, e chegou lá no resultado. Né? Ficou 0, 0, ou seja, cada grupo vai ganhar 16 palitos. E daí tem outras atividades, então, para vocês realizarem desta forma. Lembro vocês que sempre antes de realizar a atividade, descubram em quantos grupos está dividindo e façam a tabuada daquele grupo. Aquele número que vai dentro da chave, façam a tabuada dele, que vai facilitar a realização da atividade de vocês. Então, ali tem outro asterisco, ainda na página 31, para vocês resolver outra situação, né? Então, são cartas de um jogo para a aula de ciências. Então, a professora distribuiu uma quantidade de pedaços de cartolina para a quantidade de alunos, e eles foram fazendo o jogo. Na página 32, aí tem uma explicação sobre esta atividade também. Então, vocês também podem estar dando uma olhadinha, observam bem para ver como é que fez esta atividade. Depois tem 2 perguntas para fazer. De novo, ali está se usando o cálculo da divisão pelo algoritmo da divisão. Depois tem uma outra atividade embaixo para vocês fazerem. Tá? Então, sobre a biblioteca. São organizados livros na biblioteca, em certas prateleiras. Observa quantos livros, quantas prateleiras. Já sabe que na biblioteca a gente põe uma quantidade de livros nas prateleiras. Então, as prateleiras vai ser o número que vai estar dentro da chave para resolver. Depois, na página 32, explica um pouquinho esse processo aí também. Tá lá o cálculo do logaritmo, para vocês compreenderem. E daí realizam também a atividade número 1. Atividade número 1, onde tem umas caixas com uma quantidade de garrafas que vão dentro de suco de uva. E daí para uma escola, então, que precisa receber uma quantidade de garrafas, 216 garrafas. Todas elas vieram dentro de uma caixa. Vocês observam a caixa do lado para ver quantas garrafas em cada caixa. Né? São 4 careiras de garrafa com 3 garrafas cada uma. Ou seja, 3 vezes 4, 12. Então, 12 garrafas nessa caixa. E veio 216 garrafas para a escola. Quantas caixas, então, de suco a escola recebeu? Então, essa é a atividade para hoje. Mas antes de vocês começarem a fazer essa atividade, eu vou estar mandando aí um link do YouTube, onde o professor está explicando, então, sobre a atividade da divisão. Eu tentei fazer um vídeo explicando para vocês, mas a gente não tem material, a gente não tem até para gravar, como um vídeo já pronto, né? Então o professor vai explicar bem certinho como funciona esse processo de divisão com a chave, né, do algoritmo da divisão. Então assistem esse áudio e depois então façam atividades, e qualquer coisa, qualquer dúvida pode estar me chamando também, beleza?
Não esqueça de dar o positivo assim que receber este vídeo para me confirmar então que receber e validar a frequência de vocês. A atividade pronta, tira uma foto e me envio para mim estar analisando. Uma boa aula, tudo bom para vocês e até amanhã.